E para cair na folia não precisa de muita coisa, né? É exatamente isso que o bloco lá de Rondônia diz, Salgado. Banda do Vai Quem Quer. Esse é o bloco tradicional, um dos maiores da região norte, viu? Valeu, meu amigo. Forte abraço, bom trabalho para você, bom jornal para você e para o Gadelha nos jornais locais. Bom dia, Rondônia e bom dia, Amapá. Valeu! E assim a gente encerra a edição de hoje. Muito obrigado a você pela companhia de sempre. A gente volta a se encontrar amanhã, 5 da manhã. Vou estar te esperando por aqui, tá bom, gente? Amanhã é pré-sexta já, né? Chegando aí o fim de semana. Forte abraço para você, fiquem todos na paz. Você do Acre, fique agora com o Bom Dia Brasil. E na sequência, a Melícia Moura chega com o Bom Dia Acre. Até amanhã. Nas manhãs de sábado, o Brasil inteiro divide o mesmo teto. A aguinha já tá até quentinha para te receber. É de casa. Olá, Rondônia. Bom dia para você que nos acompanha aqui no estado. Você estava na companhia do André Oliveira apresentando o André Felipe apresentando o Bom Dia Amazônia. Agora a gente vai ficar junto aqui até 7h30 da manhã. Hoje é quarta-feira, 14 de janeiro de 2026. Desde já, muito obrigado pela sua companhia. Agora são 6h01. Está começando o Bom Dia Rondônia, pessoal. E a gente está com imagens ao vivo aqui do amanhecer na cidade de Ariquemes, interior do estado. A gente confere imagens ao vivo da Carol Miranda. A temperatura máxima por lá é de 29 graus nesta quarta-feira. E olha só que manhã nublada, né, que a gente tem lá na cidade de Ariquemes. Valeu, Carol! A gente está com imagens ao vivo agora do espaço alternativo, que o Davi Matos aqui já está posicionado, né, no espaço alternativo, mostrando para a gente a iluminação, inclusive, aí da passarela, que é muito frequentada, né? O dia amanhecendo, à noite, isso fica um espetáculo. É muito bonito. Quem está acostumado a fazer a sua atividade física e a sua caminhada aí pelo espaço alternativo, a passarela é um dos cartões postais aqui da cidade de Porto Velho. E agora a gente confere um pouco dessa iluminação, né? A quarta-feira amanhecendo aqui em Porto Velho, manhã de quarta-feira nublada aqui, conforme as imagens que a gente confere ao vivo com o Davi Matos. E a máxima prevista para hoje, aqui na capital, pessoal, é de 31 graus. Entre os destaques de hoje você vai ver, com o aumento do salário mínimo, o valor da contribuição do microempreendedor individual também foi reajustado. O novo valor já está em vigor e impacta quem atua como MEI em todo o país. O MEI que trabalha apenas com serviço, prestação de serviço, vai ter a contribuição de R$ 86,05 e aquele MEI que presta serviços e trabalha com comércio também vai ter ali o valor de R$ 87,05. Vazamento de amônia foi registrado em um frigorífico de Cacoal. Funcionários precisaram deixar o local e o corpo de bombeiros foi acionado. 2 pessoas precisaram fazer o uso de oxigênio ainda na unidade de resgate, porém não houve registros de casos mais graves e os 2 funcionários do frigorífico foram liberados. E você vai ver também que a Anvisa aprovou um novo medicamento injetável para a prevenção do HIV. A autorização da Anvisa segue uma recomendação da Organização Mundial da Saúde de julho de 2025 para que o lenacapavir seja usado 2 vezes ao ano na prevenção do HIV. E começaram em Vilhena os agendamentos para o projeto Castra Mais. A ação oferece castração gratuita de cães e gatos e deve atender 1.000 animais na cidade. A ação contribui para reduzir o número de animais abandonados, prevenir doenças e também promove a conscientização sobre a importância dos cuidados com os pets. E tem também a participação ao vivo das nossas equipes. Já vou conversar aqui com a Carol Miranda, em Ariquemes. Bom dia para você, Carol. Qual é o seu destaque na edição de hoje aqui do Bom Dia Rondônia?
Bom dia, Gadelha. Bom dia para você que nos acompanha nessa manhã de quarta-feira aqui no Bom Dia Rondônia de hoje. E a gente vai ver um apelo aqui da diretora do Hemocentro de Ariquemes, pedindo para que as pessoas possam doar, porque estamos com baixo estoque. Lembrando também que o Hemocentro de Ariquemes é responsável por abastecer não apenas o município, mas todas as regiões, todos os municípios da região do Vale do Jamari. E a gente vai conferir mais detalhes daqui a pouquinho. Muito obrigado, Carol Miranda. A gente está em um dos momentos mais importantes e críticos do ano, com o Carnaval se aproximando, né? Então, muito bom falar sobre isso aqui. Mas eu já converso também com o Davi Matos, que está aqui em Porto Velho e antecipa qual é o destaque dele logo mais aqui no Bom Dia Rondônia. Davi, bom dia para ti. Bom dia também, Gadelha, para você e a todos. Olha, um dos destaques de daqui a pouco no Bom Dia Rondônia é sobre uma operação da Polícia Federal que deflagrou a Operação Ouro na fronteira Brasil e Bolívia, justamente para combater o garimpo ilegal de ouro. E também vamos falar sobre o prazo de pagamento do IPTU, que já está valendo. Essas e outras notícias daqui a pouco no Bom Dia Rondônia. Notícias diretamente aqui da capital Porto Velho. Gadelha. Perfeito, Davi, obrigado. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Bom Dia Rondônia. E o nosso canal de interação já está aguardando a tua participação. Anota aí, 99910 2626, 99910 2626. Participe com a gente. O Bom Dia Rondônia já está no ar. Agora são 6h06, a BR-364 entra em uma nova fase com trechos duplicados e promessa de mais segurança. Mas a cobrança de pedágio iniciada antes do fim das obras tem gerado reclamações. Em Ariquemes, os motoristas questionam os valores e o momento da tarifa. A BR-364 começou a ser modificada. Em alguns trechos, a pista agora é duplicada e o tráfego foi organizado em duas vias, uma no sentido de ida e outra no sentido de volta. Uma mudança que promete reduzir acidentes e dar mais segurança aos motoristas numa rodovia que durante muitos anos ficou marcada por tragédias e pelo alto número de colisões frontais. Mas, antes mesmo da conclusão das obras, a concessionária iniciou no dia 12 de janeiro a cobrança de pedágio. E foi aí que começaram as reclamações. Para quem depende da rodovia todos os dias, o valor cobrado pesa no bolso, especialmente para caminhoneiros e profissionais que precisam circular constantemente entre os municípios. A BR não está preparada para isso aí. Esses recapzinhos que eles fizeram, está virando a buraqueira, não está aguentando, né? Se pelo menos tivesse asfalto de qualidade para a gente rodar, eu não diria nada. E outra coisa, é os absurdos que estão... Tem 2 pedágios de Pimenta Buena e de Cujubim aqui, é um absurdo. Qual a explicação para isso? Então isso aí é um descaso para o rondoniense. É um descaso. Eu não concordo nem um pouco com isso aí. Se pelo menos tivesse rodovia de qualidade para a gente rodar, aí você pagaria um negócio que você, no caso, estava vendo que tem retorno, que você pega um caminhão desse pesado, num asfalto desse aí, é buraco, dá soco no caminhão, quebra a mola, estoura um pneu. Além do impacto financeiro, muitos usuários questionam o momento da cobrança. A avaliação é de que o pedágio começou cedo demais, já que vários trechos ainda estão em obras e os benefícios prometidos ainda não são percebidos por quem trafega diariamente pela rodovia. Pelo que nós vemos em todas as notícias, se você pesquisa na internet, a empresa vai começar a entregar a duplicação da BR e parte da duplicação daqui 3 anos. E o pedágio, quem circula pela BR-364, já vê que os locais de pedágio já estão sendo assim rapidamente construídos. Ou seja, qual o interesse em rapidamente construir os locais de pedágio? Para que se comece a cobrar o mais rápido possível. Bom, eu vou cobrar algo para entregar uma melhoria depois. E quando você
faz o cálculo, porque está disponível na internet, para quem quiser pesquisar, você faz o cálculo de quanto vai custar o pedágio, né? É 0,19 centavos por quilômetro. Você faz o cálculo aí de uma carreta de 9 eixos aí, de Vilhena a Porto Velho, vai sair mais de R$1.000 o pedágio no final. Isso só de ida, são várias perguntas que nós temos a fazer. A empresa vai ter esse retorno financeiro antes de entregar a melhoria. Então fica aquela questão. O que a população do estado de Rondônia, o que as cidades do estado de Rondônia vão ganhar antes e de imediato? É uma pergunta que nós temos a fazer. O impacto não é só para quem dirige, mas também para setores que dependem diretamente do transporte rodoviário, como o agronegócio, a pesca, o comércio e outros serviços. O aumento nos custos de deslocamento acaba sendo repassado para o consumidor final. De fato, os pedágios já estão instalados, operando, que você paga na ida e na volta. O que a NTT previu como aí um mecanismo de benefício para os usuários frequentes, é o desconto do usuário frequente. Então, quem transita pela rodovia, né, constantemente, existe um desconto do usuário que é a partir da segunda passagem, no mesmo sentido, no mesmo pórtico, dentro de um mesmo mês. Então, é um desconto progressivo. Nós já temos todo o pacote de serviços que a concessionária é obrigada a prestar. Quais as formas de pagamento? São 5. A primeira é o tag ou o adesivo de pagamento, aquele que os bancos fornecem, e ele pode ser pago por ali. A segunda forma é o aplicativo da concessionária. Então, quem quiser baixar o Nova 364, a terceira forma é o site da concessionária. A quarta forma são as bases operacionais. A concessionária afirma que a cobrança segue o contrato de concessão e que os recursos arrecadados estão sendo investidos nas obras de duplicação, na manutenção da pista, na sinalização e em serviços de apoio ao usuário, como atendimento em caso de acidentes e panes mecânicas. O que está em jogo aqui é a expectativa da população. De um lado, os usuários reconhecem que a BR-364 precisa sim de melhorias urgentes e mais segurança. Do outro, questionam o fato de começar a pagar por um serviço que ainda não está totalmente entregue. Enquanto isso, quem depende da rodovia segue pagando a tarifa e esperando que as obras avancem no ritmo prometido. E em nota, a Federação do Comércio de Rondônia, a FEComércio, informou que a cobrança do pedágio eletrônico na BR-364, autorizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, e já em vigor, está provocando aumento de preços e elevação dos custos logísticos nos estados de Rondônia, Acre e também no Amazonas. Segundo a entidade, o reajuste de 9,55% nas tarifas impacta toda a cadeia de abastecimento, encarecendo alimentos, combustíveis, medicamentos e outros produtos. A federação alerta que o pedágio tende a pressionar ainda mais o custo de vida, especialmente para famílias de baixa renda, pequenos produtores e empresas que dependem do transporte rodoviário. Em Cacoal, um vazamento de amônia foi registrado em um frigorífico da cidade. Vamos acompanhar. O vazamento de amônia foi percebido pela própria empresa hoje por volta das 11 horas da manhã, quando foi cumprido rapidamente o protocolo de segurança, retirando todos os funcionários de seus setores de trabalho. O Corpo de Bombeiros de Cacoal foi acionado e 3 viaturas estiveram prestando socorro aos funcionários do frigorífico. Ainda de acordo com o comandante da guarnição, 2 pessoas precisaram fazer o uso de oxigênio, ainda na unidade de resgate. Porém, não houve registros de casos mais graves. E os 2 funcionários do frigorífico foram liberados. Então agora é isolar, manter isolado o local, né? Realmente observar a dispersão do produto químico e a partir daí depois tudo refeito, tudo estabilizado, liberar para a população voltar ao trabalho.
Após a inspeção na empresa, os funcionários foram chamados a voltar ao trabalho. A amônia em frigoríficos é utilizada como fluido para refrigeração em sistemas de resfriamento industrial, importante para manter as baixas temperaturas de carne e outros alimentos. Agora é aguardada a intervenção do Ministério Público do Trabalho, referente às ações de fiscalização quanto ao incidente em Cacoal. Nossa equipe tentou contato com a administração do frigorífico, mas não tivemos resposta. Mudando de assunto, com o aumento do salário mínimo, o valor da contribuição do microempreendedor também sofreu alteração. O aumento do salário mínimo para R$ 1.621 trouxe um reajuste no valor mensal pago pelos microempreendedores individuais. A contribuição, que corresponde a 5% do salário mínimo, subiu para R$ 81,05. O valor da taxa é calculado com base no salário mínimo. A quantia da contribuição para os MEIs também aumentou. E de acordo com a analista do Sebrae, Fabiola Rey, mesmo com o reajuste, o valor não deve impactar de forma significativa o orçamento dos microempreendedores. Então, acredito que não seja o fator que vai pesar nesse orçamento, né? Até porque o MEI ele já espera esse reajuste, como ele acontece anualmente, e o valor ele não foi tão discrepante, né? Nós tivemos uma alteração ali, o MEI que trabalha apenas com o comércio vai pagar atualmente o valor de R$ 82,05, o MEI que trabalha apenas com serviço, prestação de serviço, vai ter a contribuição de R$ 86,05 e aquele MEI que presta serviços e trabalha com comércio também vai ter ali o valor de R$ 87,05. E ainda de acordo com o Sebrae, todo ano, no mês de janeiro, acontece o reajuste e em 2026 o aumento não deve impactar os microempreendedores. Mas nós precisamos ressaltar que nós temos uma alta taxa de inadimplência, sim, no MEI, e é importante que os MEIs fiquem atentos a essa contribuição, porque ela acaba caindo no esquecimento e é uma tarifa muito importante, porque é ela que assegura a questão dos benefícios do INSS. Então, se o MEI vir a precisar de um benefício, ele só é assegurado se essas tarifas estiverem pagas em dias. O valor do reajuste é pago por meio do documento de arrecadação do Simples Nacional, que além da contribuição previdenciária, cobra os impostos devidos pelos MEIs. O senhor Valdir de Jesus atua como microempreendedor em Rondônia há 16 anos. Ao ser perguntado sobre esse reajuste, ele disse já estar ciente do aumento e que o valor não impacta nos seus negócios. Até hoje estou na atividade e no mesmo ramo. Trabalho com tratamento de piscina, tem 30 anos, só que no meio que eu aderi há 16 anos. Vantajoso, é ótimo. Né? E para quem mantém o pagamento da contribuição mensal, tem alguns benefícios. São eles: aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, salário maternidade, pensão por morte, aposentadoria por idade e auxílio-reclusão para familiares. E a Secretaria Municipal de Saúde de Ariquemes reforça como funciona o atendimento na carreta do programa Agora Tem Especialistas, que foi destaque ontem aqui no Bom Dia Rondônia. As consultas oftalmológicas e as cirurgias de catarata são realizadas exclusivamente para pacientes já inseridos na fila do SUS, com encaminhamento médico e agendamento feitos pelo CISREG. Não existe atendimento por demanda espontânea. Para ter acesso aos serviços, o cidadão deve procurar o CISREG e solicitar a inclusão na fila de espera. A secretaria informa ainda que a fila não foi zerada e que há pacientes aguardando chamamento, inclusive em casos em que o CISREG não consegue contato ou o procedimento já foi realizado por outros meios. A orientação é manter os dados atualizados e aguardar o chamamento oficial. A gente continua falando de saúde aqui no Bom Dia Rondônia. O Hemocentro de Ariquemes está vivendo um momento crítico com estoques de sangue abaixo do ideal. A situação afeta todo o Vale do Jamari e pode
comprometer atendimentos e cirurgias. A gente vai conversar ao vivo com a repórter Carol Miranda, que traz mais informações para a gente. Ainda há pouco a gente conversava na abertura do jornal, né, Carol, que a gente está se aproximando aí de um dos momentos mais delicados, porque as demandas por bolsas de sangue aumentam, o carnaval está se aproximando, então esse momento é decisivo para a gente fazer esse alerta também e aumentar os estoques de sangue, não só em Ariquemes, mas em todo o estado, né? Mais uma vez, bom dia para ti. Isso mesmo, Gadelha. Inclusive, né, além desse período do carnaval estar se aproximando, a gente passa por um período que automaticamente os doadores meio que somem do Hemocentro, como disse a diretora. Por quê? É um período de férias, alguns saem para viajar, vão passar alguns dias fora e também, devido a esse trânsito de vai e volta, é um período em que acontecem vários acidentes. E a gente está vivendo isso, né? Todos os dias nos noticiários, um acidente dentro da cidade mesmo, nos trechos rurais. Então, é importante que o Hemocentro esteja sempre abastecido e dentro da margem ali, com sobra, né? Para que eventuais cirurgias, acidentes ou transfusões possam ser supridas. Lembrando mais uma vez que o Hemocentro de Ariquemes abastece não só o município, mas todos os municípios do Vale do Jamari. Então é muito importante para você que está aí em casa, que ainda não é doador, procure o Hemocentro mais próximo da sua casa, principalmente aqui de Ariquemes. Se você mora no Vale do Jamari também, e quando vier dar uma passadinha aqui em Ariquemes, vá até o Hemocentro. Só é preciso levar um documento oficial com foto, fazer o seu cadastro lá. Aí você vai passar pelo processo da triagem, do questionário, e aí sim a coleta vai ser feita. E a coleta não dura nem 10 minutos, ô Gadelha. É muito rápido mesmo a coleta de sangue. Lembrando também que esse fator da coleta não interfere na sua saúde. Só é recomendado um descanso ali, cerca de 15 a 20 minutos pós-doação. E a gente vai conversar agora com a diretora do Hemocentro, que vai explicar mais ou menos como é que funciona essa distribuição aqui do Hemocentro da nossa cidade. Vamos acompanhar. Então, Carol, nós atendemos todo o Vale do Jamari. Esse mês de dezembro, nós tivemos um consumo superior aos meses de outubro e novembro. Isso quer dizer o quê? Que nossos estoques estão baixos. Então, a gente pede aos familiares dos pacientes que estão internados na UTI, nos hospitais, que compareçam para fazer algum tipo de reposição, né? A gente sabe que nesses meses de dezembro e janeiro, a gente tem as férias, as pessoas viajam, nossos doadores fidelizados, aqueles que vêm regularmente a cada 3 meses, 4 meses aqui, eles costumam viajar. Então, a gente precisa, sim, da participação da população. Pacientes que fazem hemodiálise, pacientes que estão na UTI, pacientes que vão fazer cirurgia, seus parentes podem estar vindo aqui no horário das 7 a meio-dia para fazer a reposição desse sangue. Conforme alguns dados do governo de Rondônia, né, a Hemorrede estadual, ela coletou, o último registro foi de 47.588 doadores que buscaram aí a Femeron para fazer a doação de sangue. Aqui em Ariquemes, o registro mais recente foi no dia do doador, na semana do doador de sangue do ano passado, do ano de 2025, que foi relatado aqui 41 bolsas de sangue coletadas neste evento específico na semana do doador. Mas, como disse aí a nossa diretora, a demanda ali foi superior aos meses de outubro, aos meses de novembro. Então é importante que a população abrace essa causa, visto que o sangue não pode ser fabricado e não existe outro meio, né, de adquirir, senão por meio da solidariedade e da doação. Retorno contigo aí nos estúdios, Gadelha. Exatamente, Carol Miranda. Fica dado esse registro, né, e feito também o alerta. Muito obrigado por sua participação. Bom trabalho para você. E olha, pessoal, a banda do Vai Quem Quer já abre alas para o Carnaval 2026 com uma programação
cheia de tradição e folia, o maior bloco da região norte do país está completando 46 anos e anuncia ações, eventos, novidades e o grande desfile. E quem conta tudo pra gente ao vivo aqui no estúdio é a Cissa Andrade, presidente da banda do Vai Quem Quer. Cissa, bom dia, seja bem-vinda ao Bom Dia Rondônia. É um prazer ter a sua presença com a gente, viu? Bom dia, Gadelha, bom dia a todos. São 46 anos de tradição, são 46 anos de alegria. E a banda do Vai Quem Quer esse ano traz várias inovações. A gente reformulou o visual, né, a identidade visual da banda, trazendo aí uma campanha inédita para o carnaval também, né? A gente sempre fez várias ações sociais na banda. Agora há pouco, quando eu via vocês falando a questão do sangue, né, que está faltando, a gente também já fez ações para arrecadação de bolsas de sangue também, junto com a FEMERON do Estado de Rondônia. E esse ano a gente vem trazendo uma campanha nova, algo novo, né? Tendo em vista a questão da vida. A gente busca esse ano trazer a conscientização das pessoas e o conhecimento de como buscar ajuda, tudo relacionado ao feminicídio. E a gente, inclusive, vai falar sobre as novidades e a programação já aqui com a Cissa Andrade. Agora, o que eu queria saber também, Cissa, é o que representa, né, esses 46 anos, o que representam esses 46 anos na trajetória da banda. Eu não sei se você lembra, mas logo no início da minha carreira, eu entrevistei a Cissa como repórter aqui na Rede Amazônica e estava lembrando, passou um filme agora na minha cabeça, lá na Carlos Gomes, a gente fazendo vivo para o Jornal de Rondônia na época, e eu conversando com a Cissa ali naquele momento de saída. É algo assim que é muito bom da gente lembrar, e agora chegando aos 46 anos, né? O que representa essa trajetória para vocês? Eu sempre digo que a banda, ela é além de um bloco carnavalesco para mim, Cissa. Ela representa a história de vida do meu pai, que foi uma pessoa que fez muito pela cultura do nosso estado, né? Não só a banda do Vai Quem Quer, mas como as escolas de samba, Boi Bumbá. Ele sempre fez parte desse movimento cultural, sempre apoiou, sempre lutou para que existissem esses movimentos culturais. Então, a banda do Vai Quem Quer, para mim, representa a história de vida dele e a continuidade do legado dele. Mas eu tenho certeza que representa muito também na vida de muitas pessoas. A banda do Vai Quem Quer é o maior bloco da região norte. É um bloco que gera empregos direto e indiretamente no dia da banda. É um bloco que movimenta a economia da nossa cidade, né? Isso aí já foi comprovado. O próprio FEComércio fez um levantamento e viu o quanto que o setor hoteleiro aumenta, bares, restaurantes, aplicativos de mobilidade urbana. Então, ela movimenta também a economia, não só a cultura, não só a tradição. Hoje, a banda do Vai Quem Quer é nosso patrimônio cultural, reconhecido tanto pelo Estado quanto o município de Porto Velho. Então, ela tem essa representatividade, além de cultural, na economia também. E todos os anos vocês têm um tema, né? Algo que conduz vocês já na preparação, a gente sempre mostra aqui em nossos telejornais. Agora, o que você pode adiantar para a gente sobre o tema desse ano? O que é que a população, os foliões podem esperar? Nosso tema, realmente, a banda sempre tem, e ele sempre vem muito voltado para a questão política, né? Então, a gente busca o que está acontecendo no cenário político, no país ou no estado, e coloca o tema muito voltado para a questão política, mas de uma forma de conscientizar os eleitores, de conscientizar as pessoas do que acontece no cenário político. O nosso tema real do Abadá, a gente vai estar lançando dia 30 de janeiro agora, quando os Abadás já estarão aqui, mas eu vou dar uma dica para você, uma parte que está fazendo parte do nosso tema esse ano, que é essa campanha que a gente está fazendo em relação à violência contra a mulher. Então, a gente fez uma roupagem nova, uma identidade visual nova, justamente para trazer e conscientizar as pessoas em relação a esse tipo de crime que vem acontecendo, que é o feminicídio. Então, isso vai estar fazendo parte do nosso tema 2026, mas o tema oficial a gente vai lançar no dia 30 de janeiro. Tá certo, fica a expectativa aí, né? Só para aguçar a curiosidade do pessoal. Agora, outra pergunta também, Cissa, sobre os bonecos gigantes, né? A gente, inclusive, já viu
uma entrevista sua falando que vai ter novidade esse ano. Fala um pouquinho também sobre essa preparação e esses bonecos gigantes aí. Esse ano a gente reformulou todos os bonecos, né? Eles passaram por restaurações e agora tem novos bonecos, né? Inclusive eu, Cissa, estarei na avenida esse ano brincando, mas representada por um boneco gigante, porque eu mesmo estarei na avenida trabalhando. Mas a gente tem vários bonecos novos. Nós temos bonecos que representam o carnaval, pessoas do carnaval como Pierrot, Colombina, Maria das Chaves. Então a gente vem aí com essa nova roupagem, o lançamento dos bonecos que vai ocorrer hoje, logo mais a partir das 8 horas da manhã, na sede da Banda do Vai Quem Quer. Nós temos uma sede museu, então já deixo até o convite para todos irem lá conhecer o Museu da Banda do Vai Quem Quer, conhecer a história da banda, ver os novos bonecos. Temos lá a Sala dos Bonecos, que é um acervo gigantesco. Então vão lá, conheçam, vejam o que é a Banda do Vai Quem Quer, como que ela iniciou, como que a trajetória dela, como que ela conseguiu chegar aos 46 anos. Uma sede museu fantástico. Como que é o acesso das pessoas à sede museu? Tem que ser agendado, Cissa? Não, o acesso é aberto e gratuito, né? O Fulhão pode ir lá, o amigo, quem quiser conhecer, a gente vai estar fazendo uma visita guiada, explicando o que representa cada um daqueles itens que estão dentro do nosso museu, sendo que o nosso cargo-chefe são os bonecos gigantes. Então, a partir de hoje, das 8 horas da manhã às 18, a sede está aberta à visitação de forma gratuita. Olha só que bacana, e é claro que a imprensa toda vai estar lá registrando esse momento histórico, né, da sede museu e também da apresentação dos bonecos gigantes. Agora, Cissa, a gente sabe que há um grande esquema de segurança também. Há uma organização muito grande por trás da banda, porque são milhares de pessoas reunidas e tudo isso é pensado, né? Fala um pouquinho pra gente sobre essa parte da logística, a organização de vocês. Exatamente. Desde o ano passado a gente já teve várias reuniões, em uma delas onde participou o comandante da operação do Carnaval, Coronel Amorim, onde ele já afirmou a presença do policiamento da Polícia Militar de Porto Velho, estado de Rondônia, vai estar na Banda do Vai Quem Quer, bem como a gente também tem nossos seguranças e particulares, cordeiros, que também fazem parte desse esquema de segurança. A Polícia Militar tem todo um preparativo, tem todo um planejamento para o dia do desfile da banda, né? Na reunião onde estavam presentes todos os órgãos que realizam e fiscalizam o carnaval, bem como os blocos carnavalescos, o próprio Coronel Amorim afirmou que a banda, apesar de ser o maior bloco, é o bloco que não dá trabalho para eles, é o bloco que não tem ocorrência, é um bloco mais tranquilo. Eu acho que o Fulhão já entendeu a essência da Banda do Vai Quem Quer, a essência da brincadeira em família, dos amigos, né? Eu sempre peço que todos vão brincar com paz, que tenham respeito um com o outro, que não é não, né? Se acontecer de esbarrar, desculpa, tá tudo bem, cada um segue. É um dia de confraternizar, de brincar, de alegria. Então, a questão da segurança já está bem alinhado com a Polícia Militar, vai ter presença do Corpo de Bombeiros, seguranças particulares, cordeiros. Então, essa questão já está bem adiantada, está bem preparada, já tudo afirmado e pronto para o grande dia do desfile, que é agora em fevereiro. Maravilha, já está com o dia marcado, né? Dia Daqui 14, a 30 dias. 14 de fevereiro? 14 de fevereiro, a partir das 15 horas, no mesmo local, na Praça das Três Caixas d'Água. Muitas pessoas acham que a banda mudou o percurso porque alguns blocos mudaram, foram para Pinheiro Machado, mas a banda, nesses 45 anos, desfilou no mesmo local e permanece. Então, na Praça das Três Caixas d'Água, dia 14 de fevereiro, a partir das 15 horas, a gente vai estar lá com os trios elétricos preparados e a partir das 17 horas, os trios tomam as avenidas do centro de Porto Velho. Que bacana. Cissa, para encerrar, faz o convite, então, para o evento de logo mais hoje aqui. Deixo aqui o convite a todos vocês para irem conhecer o nosso museu, nossa sede museu da Banda do Vai Quem Quer, que fica na região central, na rua Joaquim Nabuco, número 2368. Estaremos lá das 8 da manhã até as 18. Venha conhecer nossa sede museu, venha ver nossos bonecos gigantes, participar desse momento, que é um momento histórico e de alegria para a nossa cidade. Cissa, um prazer te receber aqui no Bom Dia Rondônia. Seja sempre bem-vinda. Vida longa, Banda do Vai Quem Quer. Ótimo dia para você. Obrigada, bom dia para você. E a gente segue aqui no Bom Dia Rondônia, pessoal. Agora são 6h33, um excelente dia para você que chega agora. A nossa companhia. Recomeçar a vida é desafiador para qualquer pessoa, né? Especialmente para quem perdeu tudo.
Aqui em Porto Velho, projetos humanitários de uma organização católica têm sido esse ponto de virada, acolhendo quem chega em situação de vulnerabilidade. Vamos ver. O Gilmar está aprendendo a pintar, cantar e dançar. Está dando uma nova chance para si mesmo depois de 3 anos nas ruas. Mudou minha vida, meu jeito de ser, porque eu era um cara meio casca-grossa, ignorante mesmo, de natureza, né, eu acho. O lado de convivência e o lado de caráter também, né? Que eu não sabia nem o que era isso. E o principal que eu agradeço a Deus, que está me tirando o vício da droga, né? Ele é um dos centenas de acolhidos pela Caritas em Porto Velho, organização humanitária da Igreja Católica dedicada à caridade e assistência social. Só está andando com as pernas, mas moralmente, psicologicamente, espiritualmente e fisicamente está jogado no chão mesmo. Daí eu me levantei e vou começar a andar por rumo certo da vida. Não vou desviar mais caminho como eu desviei antigamente. É justamente a proposta do principal projeto desenvolvido por aqui. Reerguer, dar um novo rumo, um novo sentido. A inspiração veio da frase dita por Jesus Cristo no Evangelho de João ao curar um homem com paralisia: levanta-te e anda. O maior público são pessoas vulneráveis, situação de rua, né? Os imigrantes, por exemplo, procuram muito aqui a instituição. Eles chegam, às vezes não tem para onde ir. Aí o primeiro contato, às vezes em Porto Velho, somos nós, onde a gente faz um cadastro, né? Faz toda uma escuta especializada e depois encaminha para a rede de apoio, né? Entre os estrangeiros, a maioria, 70%, é venezuelana. Muitos bolivianos e até indígenas brasileiros passam por aqui em busca de alguma assistência. Mas a maior parte vive mesmo nas ruas. Encontram aqui tudo o que falta lá fora: banho, comida, conforto e roupas limpas. A lavanderia funciona todo dia e tem doação de roupas para quem mais precisa 2 vezes por semana. Então a gente faz um acolhimento dentro da instituição no todo, para eles saírem, né, dessa situação de vulnerabilidade que eles se encontram no momento. A Caritas atua justamente quando a necessidade aperta. Uma cesta básica, um acolhimento temporário, apoio para a mente e para o corpo. É um trabalho humanitário, aberto a todos. O braço social da igreja sem imposição de crença. Na prática, quem busca ajuda chega pelas paróquias, uma rede espalhada pelos bairros de norte a sul da cidade. São 5 projetos em diferentes frentes sociais. Só em 2025, mais de 100 pessoas passaram a enxergar melhor com um atendimento oftalmológico gratuito. A instituição também acolhe e acompanha a adaptação de imigrantes brasileiros e estrangeiros. Resgata, com oficinas e cursos, a dignidade de mulheres que tiravam do lixo o sustento da família e profissionaliza quem busca uma nova oportunidade de renda. É o caso da dona Nilda. Aos 70 anos, está aprendendo a técnica da saboaria artesanal. Essa é a vantagem que a gente vai ter, né? A renda é essa, né? Pelo menos 3 vezes na semana, esse é o lugar preferido dela. Eu moro sozinha na minha casa, né? E para andar sozinha, passou uma amiga minha lá em casa e disse que aqui eu não conhecia aqui esse projeto, né? E nós viemos e deu certo. Está mudando sua vida? Muito, muito, muito. Foi muito bom conhecer o pessoal. E ela falou que vai ter da jardinagem, vai ter pintura, e estou aqui esperando da pintura também. A senhora está ansiosa para aprender muito mais? Ah, muito mais. Quando vai aprender, melhor ainda. Aqui, todo o trabalho funciona com voluntários. Da limpeza às aulas profissionalizantes. Cada um doa o que pode. Tempo, dedicação, conhecimento, amor. A Zélia faz isso porque, para ela, não tem preço. Com pouquíssima coisa você transforma vidas e as vidas dessas pessoas que é transformada vai impactar a vida da família deles também. Hoje nós estamos fazendo 200 litros de sabão líquido para lavar banheiro, para lavar calçada, carro, moto, o que você quiser. E ele vai ser destinado aqui para o projeto, mas nós também temos uma produção para venda. Com poucos ingredientes que você tem em casa, você pode transformar o seu dinheiro do mês multiplicando ele.
Ou seja, com 2 litros de óleo, 2 de álcool e um de Ribô e um de soda, você faz 100 litros de sabão. O custeio de tudo isso vem de doações. Itens deixados nas paróquias, que viram mercadorias em bazares, transformados em dinheiro para fazer a roda da solidariedade girar. Baixa o aplicativo na Cefim, faz o seu cadastro com a conta Gov e quando você for no local você solicita CPF na nota. Então você tem direito a uma raspadinha e após essa raspadinha você pode estar direcionando para uma instituição e pode estar escolhendo a Caritas, né, para estar fazendo essa doação, né? É uma chance de você fazer algo solidário e também de ganhar um prêmio. Se Deus fez um milagre visual, foi aqui. Tomara que chegue brincando até na aparência, porque pelo que eu mudei internamente, se ficou externo, eu vou vir até modelo. E toda a sociedade pode ajudar. As doações que antes eram realizadas pelo aplicativo Nota Legal, agora devem ser feitas pelo aplicativo Cefim App. É só procurar na sua loja virtual, no seu celular e baixar o aplicativo. A concessionária Nova 364 divulgou o balanço da Operação Viagem Segura Férias Tranquilas, realizada entre os dias 19 de dezembro e 4 de janeiro no trecho da BR-364 aqui em Rondônia. Foram registradas 2.380 ocorrências, o que representa cerca de 70% de todos os atendimentos feitos nos meses anteriores. A maior parte dos chamados, mais de 800, foi por pane em veículos, principalmente problemas mecânicos. Também houve acionamentos por falhas elétricas, pneus furados e falta de combustível. Nessas situações, as equipes de inspeção e guincho prestaram apoio aos motoristas. Os atendimentos por acidentes somaram 76 registros, com destaque para colisões entre veículos e quedas de motocicletas. Além dos atendimentos, houve ações educativas ao longo da rodovia e também nas redes sociais, quando a empresa responsável pela administração da rodovia prestou orientação a mais de 10 mil pessoas com temas sobre direção segura, uso do cinto, atenção em trechos em obras e o risco de dirigir usando o celular ou após o consumo de álcool. E a Polícia Federal deflagrou a Operação Ouro na fronteira para combater o garimpo ilegal. A ação conjunta envolveu forças do Brasil em áreas de fronteira entre os rios Mamoré e Madre de Dios, na Bolívia. Ao vivo, a gente vai conversar com o repórter Davi Matos, que traz os detalhes sobre o andamento das investigações. Olá, Davi, quais são suas informações? Olá, Gadelha. Bom dia novamente para você e a todos que nos assistem. Como você disse, é uma operação conjunta que contou com vários órgãos aí de frente, entre eles, a Polícia Militar de Rondônia, o IBAMA, a Secretaria de Desenvolvimento Ambiental e também a Polícia Boliviana. Gadelha, as diligências aconteceram nos rios Madeira e Mamoré, aqui em Rondônia, e na Bolívia, no rio Madre de Dios. E durante essa operação, Gadelha, dragas utilizadas de forma clandestina foram inutilizadas e frascos com mercúrio, que é um material altamente poluente, foram apreendidos. Até o momento, Gadelha, uma pessoa foi presa por porte ilegal de arma de fogo e, de acordo com a Polícia Federal, as investigações continuam para identificar financiadores e outros envolvidos nesse crime ambiental. A operação, ela faz parte A Operação Madeira Mamoré, ela faz parte dessa operação que busca, como a gente falou aqui, desarticular organizações criminosas e também crimes transnacionais na fronteira noroeste de Rondônia. Por enquanto, Gadelha, essas são as informações dessa operação que acontece na fronteira aqui, Brasil e Bolívia, que resultou aí na prisão já de uma pessoa, mas as investigações continuam para tentar descobrir outros crimes ambientais. Afinal, nós vivemos numa região amazônica e ali, na fronteira Brasil e Bolívia,
tem uma participação muito grande, né, desse contrabando, né, principalmente aí de crimes ambientais, e a polícia já vem há algum tempo fazendo essa investigação e aí agora essa operação aí Ouro, né, que vai combater os crimes ambientais tanto aqui em Rondônia quanto na Bolívia. E todas essas informações, Gadelha, estão disponíveis no G1 Rondônia. Então as informações atualizadas também estarão na plataforma do G1 Rondônia. Eu volto contigo. Muito obrigado, bom trabalho. Qualquer novidade é só nos acionar aqui no estúdio, viu, Davi? Valeu. E o nível do rio Jaru subiu e já se aproxima da cota de inundação. A Defesa Civil emitiu um alerta vermelho para áreas próximas às margens do rio. A situação traz transtornos para moradores e pode aumentar os riscos à saúde e à segurança das famílias também. A gente vai conversar ao vivo com a repórter Jaci Fernandes, que está acompanhando e também está conversando com a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, as autoridades, né, Jaci? E traz todos esses detalhes agora para a gente. Bom dia para você. Exatamente, Gadelha. Bom dia para você e bom dia para você aí de casa que nos acompanha. Ontem a gente mostrou um pouco, né, dessa situação aqui do rio e nessa semana o nível do rio subiu para 8,89 metros. E ontem ele caiu, deu uma queda, Gadelha, para 8,43 metros. Com esse nível do rio em elevação, a Defesa Civil ela emitiu na semana passada um alerta vermelho para áreas próximas ao Rio Jaru. Para você que está ali na região, as áreas próximas são a Rio, setores 2 e 3, que são as áreas mais atingidas por esse alagamento. Como você pode acompanhar aí nas imagens, alguns moradores eles já sofrem alguns transtornos por causa desse alagamento. Mas também há outros riscos, que são os riscos da saúde, que os especialistas falam. E é isso que a gente vai ouvir agora. Acompanhe. Olha, nesse momento de período chuvoso, com o aumento das águas, a invasão, né, das casas, o alagamento, ele causa algumas doenças. Entre elas temos a leptospirose, né, que é a mais comum. Temos também alguns acidentes com animais peçonhentos, como as cobras, as aranhas. Então, nesse momento, a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. Não andar descalços dentro de água, né, de enchente. Não tentar, se caso ver algum animal, uma cobra, alguma coisa, não tentar pegar, tentar se afastar. Caso houver algum acidente da picada de cobra ou de aranha, lavar o local com água e sabão, buscar o atendimento médico. Hoje o nosso hospital municipal ele está com estoque abastecido de soros antiofídicos. Então, assim, é importante que a população tenha essa consciência. Caso tenha algum acidente, se for possível, a recomendação é que se conseguir tirar uma foto ou identificar o animal, é mais fácil para o momento do atendimento saber identificar qual foi o animal que picou. Então, a recomendação é que, em momento algum, não entre dentro daquela água de enchente, porque há risco, sim, para a população. A previsão de chuva, Gadelha, aqui para Jaru é de chuvas, né? Então, por isso, se você precisar de ajuda ou qualquer outra situação, você pode acionar o Corpo de Bombeiros e também a assistência social aqui do município. Gadelha? Muito obrigado pelas informações e a gente continua acompanhando toda essa situação aí em alerta. Valeu, Jaci. E olha, começaram nesta terça-feira os agendamentos para o projeto Castra Mais, lá na cidade de Vilhena. No total, serão castrados cerca de 1.000 animais. O projeto Castra Mais Rondônia, do governo do estado, vai castrar cães e gatos a partir de 6 meses de idade, de forma totalmente gratuita. A ação contribui para reduzir o número de animais abandonados, prevenir doenças e também promove a conscientização sobre a importância dos cuidados com os pets. Em Vilhena, os agendamentos iniciaram hoje e qualquer pessoa pode se inscrever. Ao todo, serão castrados 1.000 animais, com cerca de 150 vagas por dia. Vai ser castrado por dia em torno de 150 animais. Então, a partir de hoje, a pessoa tem que entrar no Castra Mais Rondônia, fazer a sua inscrição, e ali sim ela vai conseguir colocar sua vaga para atender seu cachorro ou seu gato. A partir que você entrar no Castra Mais Rondônia, você vai fazer sua inscrição e você vai entrar também na Simpatinhas, onde você vai fazer o RG do seu animal. Então, você vai fazer 2 inscrições. No meio do caminho ali, eles vão pedir para você colocar o RG. Então, você vai ter que entrar no Simpatinhas e fazer o RG do seu animal
Para fazer o RG do PET, basta acessar o endereço eletrônico simpatinhas.gov.br. Além desse requisito, é necessário que o animal esteja com a vacinação em dia e não tenha nenhum problema de saúde para participar do projeto de castração. Animais braquicefálicos, que são aqueles com o focinho curto, como cães pug, bulldog francês, gatos persas e similares, não serão castrados devido à recomendação de anestesia inalatória. As inscrições podem ser feitas pelo endereço castramaisrondônia.com.br enquanto tiver vaga disponível. As castrações ocorrerão do dia 20 ao dia 27 de janeiro no Parque de Exposição. Qualquer dúvida, a população pode acionar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente ou ir pessoalmente até a unidade, que fica localizada na Rua Corbélia, no bairro Jardim América, número 628. Agora são 6h49, a gente inicia nesse momento a temporada 2026 aqui do quadro Momento da Inclusão com o Jailton Delogo, e a gente inicia esse momento falando sobre educação. O município abriu a chamada escolar para crianças e jovens com deficiência. A matrícula levanta algumas dúvidas da população sobre prazos, vagas disponíveis e o atendimento também especializado. A falta de cuidadores é outra preocupação das famílias e dos educadores. E a gente aqui com o Jailton Delogo vai conversar sobre este assunto no Momento da Inclusão, entendendo um pouco mais sobre esse cenário. Jailton, seja bem-vindo. Depois das suas férias aqui ao Bom Dia Rondônia, é bom ter a sua presença aqui com a gente. A gente começa falando sobre a chamada escolar para as crianças, e jovens com deficiência que enfrentam sérias barreiras no acesso à educação, Jailton? Bom dia. Feliz Ano Novo para você, Gadelha, e para todos os telespectadores. Já estava com saudade, É uma honra poder estar aqui mais uma vez e é a nossa primeira dobradinha de 2026, Exatamente. Gadelha? Exatamente. Pois é, vamos falar então de matrícula escolar no âmbito de Porto Velho, município de Porto Velho. E a reportagem gravou uma sonora com a Miriam, que é a diretora de gestão escolar. Eu queria iniciar perguntando para ela, estas matrículas contemplam todo tipo de deficiência? Vamos ouvir. As inscrições estão abertas e o pai precisa declarar nesse ato da inscrição a necessidade ali dessa criança e aí ela vai ser priorizada na sua vaga. Perfeito. Ela de uma certa forma deu uma resposta de uma forma genérica, mas a gente imagina que contempla sim todas as pessoas com deficiência, porque é um direito constitucional, E o lema após a Constituição de 1988 é incluir, Porque antigamente a gente tinha escolas especializadas e hoje não. Hoje as pessoas têm que ter o atendimento em cada sala, em cada escola, E certamente essa é a linha de raciocínio que o município obedece. Em relação ao número de vagas, tem alguma informação para a gente, Miriam? É um processo de prioridade que a gente dá acesso primeiro a elas conforme a lei. Não tem uma vaga destinada numa escola, elas têm a prioridade, o sistema faz a triangulação e absorve esse público, que está ali perto da escola, que precisa dessa vaga. Então ele é traçado dessa forma, mas não tem uma quantidade específica por escola. Até tantos nós vamos receber, depois não vamos, não é assim que acontece. Bacana esse esclarecimento da diretora, porque já tive reclamações muito grandes de pais, de alunos que enfatizaram que teve procurando nas escolas
e eles declararam que não podia mais matricular essas pessoas em razão de ter esgotado o número de vagas, né? Então, há uma ampliação, é de acordo com a necessidade, né? É de acordo com a condição e também buscando contemplar o local onde a pessoa mora. Uma outra questão que chega para a gente nas redes sociais, Gadelha, é em relação à questão dos cuidadores, né? Porque há uma diferença muito grande entre integrar e incluir. Integrar é você colocar uma pessoa dentro da escola, né? Quer dizer, concede a vaga para ela. Incluir é você dar a ela condição de estudar. Porque nós sabemos que a pessoa com deficiência, na sua maioria, precisa de um atendimento individualizado ou um atendimento mais especializado. Por quê? Porque ele não tem condição de aprender? Não. É porque ele precisa de um cuidado especial. Às vezes ele não consegue enxergar o quadro, às vezes ele precisa ter uma tradução por meio de libras. O método, né, de ensino é diferenciado, mas ele assimila. Ele consegue assimilar se ele tiver esse atendimento, se ele tiver esse apoio. E acontece muito nas escolas, claro, isso não é um problema só de Porto Velho, eu penso que é um problema do estado de Rondônia e do Brasil, essa falta de cuidadores, né? Muitos alunos participam e algumas pessoas com deficiência participam e acabam não tendo condições de acompanhar para e passo o que está sendo ministrado nas salas de aula em razão de não ter um cuidador, de não ter uma pessoa para poder dar essa atenção, esse cuidador. Muito relevante, Jailton, esse ponto, exatamente porque a gente está falando aqui de um direito e sem o acesso ao cuidador é um direito que acaba sendo negligenciado, né? A gente tem, inclusive, a resposta da Miriam, né, Jailton, exatamente sobre essa questão dos cuidadores. É isso que eu queria ouvir dela também, a respeito disso. Se tem chegado alguma reclamação para ela também. Vamos lá. A CEMED, ela trabalha com esse assessoramento para que a gente esteja contratando e esteja colocando esse profissional ali à disposição do serviço da escola. E também forma também esse servidor. E a quantidade, ela é determinada através das necessidades. Acontece que às vezes nem sempre é suficiente para o trabalho que está determinado, mas a secretaria galgou muito êxito e colocou esse profissional em todas as salas aí que tem, né, o atendimento para as crianças com deficiência ou com algum tipo de transtorno. E o que a secretaria pretende fazer para ampliar isso, para sanar esse problema que está recorrente há anos, Miriam? Constantemente é colhido das unidades públicas municipais esse quadro, não só de cuidadores, mas como todo o profissional de apoio, professores, né, da sala de aula. Aí esse quadro é olhado e é tomado as medidas necessárias. Então aí faz processo de seleção, né? Se faz estudos para ver a possibilidade de concurso público e vai alocando conforme a necessidade de cada unidade. Muito bem, ouvimos aí a resposta da Miriam, do Departamento de Gestão Escolar da CEMED, e a gente sabe que são muitos problemas enfrentados, né, Jailton? Gostaria que você explicasse para as famílias, inclusive, especialmente para as famílias com crianças e jovens com algum tipo, né, de deficiência, o que fazer no caso de não ter esse acesso, muitas vezes, garantido à educação dos seus filhos? A OAB... por meio do trabalho que realiza da subseção aqui em Porto Velho, dá um atendimento voltado para as pessoas com deficiência.
Eles, inclusive, já mediaram, tanto administrativamente quanto judicialmente, esses problemas que vieram acontecendo, tanto no município quanto no estado. Então, a medida, ao meu entender, é conversar. Se não houver diálogo, impetrar o mandato de segurança, né? Porque é um direito líquido e certo da pessoa com deficiência, de ser atendida e atendida com qualidade. Como eu falei, não adianta estar à sala de aula e não poder acompanhar em pé de igualdade com os outros alunos. Muito obrigado, Jailton Delogo. A gente encerra esse momento de abertura da temporada 2026 aqui do Momento da Inclusão. Lembrando que o pessoal de casa também pode nos ajudar a fazer esse quadro, sugerindo temas que de repente você quer ver aqui nos esclarecimentos e na participação do Jailton Delogo. É só conversar com a gente, conversar com o Jailton e o nosso WhatsApp. Eu aproveito até para divulgar aqui, Jailton, porque a gente recebe muitas mensagens e inclusive o que a gente receber por lá, a gente vai compartilhar aqui e trazendo o Jailton para nos ajudar a entender melhor todos esses temas, né? O contato aparece aí para você, olha, é o 99910-2626. Você pode sugerir temas também aqui para o Momento da Inclusão. Jailton, obrigado, viu, por sua participação de hoje. Eu que agradeço. Eu quero reiterar aqui a necessidade de colocar o seu filho para estudar. Eu faço um apelo aqui para que todas as famílias insistam nessa tese, porque é muito importante que as pessoas com deficiência tenham esse contato com a escola, né? O caminho é o estudo. Aí muita gente às vezes fica perguntando, mas o meu filho tem tanta limitação, ele não vai de jeito nenhum chegar a ser um doutor. Ele não vai ter o poder. Mas vamos lá, gente. Se a família trata essa pessoa já com essa indiferença, colocando essa limitação, aí é que ele não vai chegar mesmo. É claro que cada ser humano tem realmente um avanço. Isso é peculiar de cada pessoa. Mas ele precisa ter essa alfabetização, ter esse contato. É muito importante esse aprendizado, essa evolução. Essa etapa da vida não pode de maneira nenhuma ser preterida. As pessoas têm que ter essa oportunidade. Eu quero também dizer que o Estado está com a matrícula, né, do dia 12 ao dia 16 para todos, né, para as pessoas com deficiência. Pode ser feito de forma online. Meu abraço, que felicidade estar aqui e saúde e paz. O resto a gente corre atrás. Valeu, Jailton, obrigado por sua participação. A gente segue aqui com o Bom Dia Rondônia. Agora são 7h01. A gente vai para o nosso primeiro intervalo. Na volta, você confere os prazos para tirar o título de eleitor ou mudar o seu local de votação. E ainda a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o uso de um novo medicamento para a prevenção do HIV. Você acompanha imagens ao vivo de Ariquemes, na Avenida Tancredo Neves, de onde fala com a gente hoje, nesta edição aqui, a repórter Carol Miranda. Nesse momento, a cidade de Ariquemes está registrando 24 graus, uma quarta-feira bastante nublada por lá. O intervalo é rapidinho, não sai daí não, a gente volta já já. Domingo, nas manhãs da Globo, a riqueza do Brasil que brota da terra. O que fazer quando o pé de abóbora japonesa não dá fruto? A paixão sertaneja no ritmo da viola, no tom da emoção. Liga, se te deixei faltar amor. Uma modalidade espetacular, a paixão pelo esporte. Ouro pro Brasil! Eba! Volta às aulas e no Irmãos Gonçalves. Mas
Materiais escolares em até 6 vezes sem juros. Arroz Soutinho tipo 5 quilos, 14,38. Carne bovina Frigon coxão mole sem capa, corte 32,98 kg. Carne bovina Frigon músculo corte 23,98 kg. Leite HT Integral News 1 litro 4,48. Óleo de soja Concórdia PET 900 ml 7,35. Só até quinta para todas as lojas. Materiais escolares em até 6 vezes sem juros. É na Volta às Aulas Irmãos Gonçalves. As férias chegaram, é hora de viajar com conforto, segurança e pontualidade. Com a Amator você chega a Manaus, Rio Branco e Boa Vista com conforto e segurança. Ônibus novos, poltronas espaçosas, ar-condicionado e internet durante todo o percurso. E para você que precisa se deslocar com sua equipe, a Amator oferece fretamento contínuo e eventual com toda a segurança e comodidade. Viaje mais, viaje de Amator. Seu destino começa aqui. A Zenilda e a Lorena estão encasquetadas com essa história do Rogério. Quem não ficaria, Juquinha? Escuta, você acha que a mãe da Lorena... Será que ela não sabe alguma coisa sobre as Três Graças? Tem muito mistério que arruma aquela casa. Hoje, mais cedo. Cadê o Rogério? Cadê minhas estátuas? Abre o olho, Santiago Ferretti. A tua família, a fundação, tá indo pro beleléu. Bom dia, Rondônia de volta, agora são 7h04. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o uso de um novo medicamento para a prevenção do HIV. O novo medicamento é recomendado para quem tem acima de 12 anos e pesa no mínimo 35 quilos, que corre o risco de adquirir o HIV. De acordo com a Anvisa, antes de usar o medicamento, a pessoa deve testar negativo para a doença. A autorização da Anvisa segue uma recomendação da Organização Mundial da Saúde de julho de 2025 para que o lenacapavir seja usado 2 vezes ao ano na prevenção do HIV. Segundo a OMS, como não existe uma vacina contra a doença, o antirretroviral de longa duração é a melhor alternativa. Isso porque estudos clínicos revelaram que o medicamento preveniu quase todas as infecções entre pessoas em risco. Para o UNAIDS, Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV e AIDS, o medicamento oferece uma esperança para o cumprimento da meta de acabar com a doença até 2030. O lenacapavir, que es un medicamento de última generación que permite realmente brindar esa protección que podría mudar o rumbo da resposta da HIV. O avanço é revolucionário, mas segundo a diretora do UNAIDS no Brasil, só terá efeito se o medicamento for acessível para aqueles que precisam. Principalmente para algunas poblaciones que no tienen acceso a otros mecanismos de prevención de HIV. Por ejemplo, personas que están afastadas, no solo porque viven a distancias, por ejemplo, poblaciones indígenas, mas también afastadas por situaciones de estigma y discriminación, que no tienen acceso a tratamiento, como son las poblaciones gays, poblaciones trans, mujeres pretas, os gobiernos. En el caso do Brasil, para que esta medicação tenha possibilidade de chegar ao SUS, tem que ter um preço acessível. E olha, os moradores de Porto Velho já podem emitir os boletos do IPTU e garantir os descontos no pagamento. A Prefeitura alerta para prazos, formas de pagamento e as consequências para quem atrasar. A gente vai conversar ao vivo com o repórter Davi Matos, que traz agora essas orientações sobre o pagamento do IPTU. Olá, Davi. Olá, Gadelha, bom dia novamente. Para passar as principais informações sobre esse assunto tão importante, eu vou conversar agora com o Ari Carvalho, que é secretário executivo da Receita. Aí ele vai falar um pouco mais sobre esse assunto que a gente vem recebendo, né, diariamente muitas mensagens aqui no Bom Dia Rondônia. Muito obrigado pela sua participação, seu Ari, aqui no Bom Dia Rondônia. Eu já quero que o senhor fale um pouco para a gente da importância do contribuinte pagar, né, esse imposto dentro do prazo. Bom dia. O IPTU é um imposto
para os municípios de uma maior importância, né, com relação aos aspectos de arrecadação e os aspectos de reversão desses recursos em benefício da sociedade, né. O IPTU, esses recursos que são arrecadados são reinvestidos, né, em escolas, em serviços públicos, em saúde, educação, melhoria do transporte público, melhoria das nossas vias, nossas ruas e uma série de outros investimentos que são necessários para o bem-estar da população. E fala pra gente em relação ao prazo, até quando que vai? Bem, neste ano, diferencialmente dos outros anos, que o IPTU, a parcela com desconto de até 10%, ele era até o dia 31 de janeiro, o prefeito, ano passado, já entendeu por bem que, como nem todas as pessoas são servidores públicos, ou seja, alguns recebem no mês subsequente, né, até o quinto dia útil, então, a partir desse ano, o vencimento passou a ser o quinto dia útil de fevereiro, aliás, o dia 5 de fevereiro. E os benefícios com relação a essa possibilidade de pagamento, como o vencimento do IPTU agora passou a ser 5 de abril, a antecipação disso garante descontos, né? Então, aqueles que pagarem em parcela única, em cota única, até o dia 5 de fevereiro, tem um desconto de 10% sobre o valor do IPTU e da TRSD. Aqueles que pagarem até o dia 5 de fevereiro, aliás, 5 de março, tem um desconto de 5%. E ainda tem a oportunidade daqueles que pagarem até o dia 5 de abril, pagarem sem acréscimos, né? Então, isso já é uma forma de ajudar também o contribuinte diante do reduzido orçamento familiar que todos têm, né? E secretário, e quem tiver alguma dúvida, por exemplo, tem alguma plataforma que ele pode verificar? Tem os locais de atendimento? Perfeito. Assim, além dessas plataformas digitais, nós temos Instagram, nós temos WhatsApp, nós temos canais no próprio site da Prefeitura, onde estão disponíveis várias informações. E presencialmente nós temos 5 postos de atendimento. Nós prorrogamos, né, acrescemos mais um posto de atendimento na Zona Norte agora, que fica ali na delegacia da Receita Estadual, na frente ali do Comando Geral. Então é um local bem amplo, está tendo muita receptividade das pessoas. E além desse local, nós continuamos com a Biblioteca Viveiro das Letras, lá na Zona Sul, continuamos com a Praça Céu na Zona Leste, nós também temos na Zona Leste tudo aqui do IG Shopping e dentro da Secretaria Municipal de Economia, na 7 de setembro, ali, 744. Perfeito, muito obrigado, secretário, pelas informações. E é isso, Gadelha, recado dado, né? É importante o contribuinte ficar atento aos prazos também para ganhar esses descontos. Eu volto contigo. Exatamente, Davi, muito obrigado pelas informações ao nosso entrevistado. Qualquer dúvida é só procurar pessoalmente a secretaria, né? Ou entrar no site da Prefeitura também. E olha, mais de 155 milhões de brasileiros e brasileiras, incluindo quase 13 milhões na região norte, têm um novo encontro marcado com as urnas em 2026. No dia 4 de outubro, os eleitores vão eleger deputados federais, estaduais, 2 senadores, governadores e o presidente da República. Mas a gente lembra, é preciso, no entanto, ficar atento aos prazos para tirar o título de eleitor ou mudar o local de votação. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre este assunto aqui no Bom Dia Rondônia. 7h11, vamos para um intervalo, mais um intervalo aqui nesta edição. A seguir você acompanha os destaques esportivos em Rondônia e acompanhamos também imagens ao vivo da cidade de Jaru. Estamos na Avenida Brasil neste momento. A cidade registra 24 graus. O Bom Dia Rondônia volta em instantes. Não sai daí não. Quarta Fitness RD Pharma. As melhores marcas com o melhor preço. Barra proteica Nutrivibe 22 gramas, leve 4 por apenas R$ 2,49 cada. Whey 100% Farlife Pote 900 gramas por apenas R$ 99,90 cada. Creatina Farlife 100% pura 300 gramas, leve 2, R$ 48,99 cada. Whey 100% HD Gourmet Black School 900 gramas por apenas R$ 109,90 Parcele cada. suas compras em até 3 vezes sem juros nos cartões. RD Pharma. O melhor preço é aqui. Volta às aulas e no Irmãos Gonçalves. Materiais escolares em até 6 vezes sem juros. Açúcar cristal barralco 2 kg, 4,87. Lava-roupas em pó Milano, máxima limpeza 800 gramas, 6,48. Carne bovina Frigon Costela Ripa, 15,98 kg. Refrigerante de 2 litros, 4,89. Batata Monalisa, 3,45 kg. Só até quinta para todas as lojas. Materiais escolares em até 6 vezes sem juros. É na Volta às Aulas, Irmãos Gonçalves.
A escola adventista, ela era um sonho da minha finada esposa, né? Que a gente sempre passava pelo local aqui, via tudo muito bonito, as crianças alegres o tempo todo, um ambiente gostoso, né? Meu nome é Alcir Pascoal Dombrowski, sou pai da pequena Isabelle Santos Dombrowski. Era um sonho da minha finada esposa, que eu trouxe para mim e falei, não, quando chegar o tempo certo dela começar o estudo dela, quando sair da fase pré, eu vou colocar ela lá. E foi assim que ela veio para cá no começo desse ano. Aqui ela desenvolveu bastante. Hoje ela já sabe ler, escrever e acabou de completar 7 anos de idade. Em 1 ano de estudo aqui, ela desenvolveu muita coisa. Essa escola aqui, ela ensina realmente princípios e valores. Então, eu aconselho muito. Eu, Alcir Dombrowski, pai da aluna Isabelle Santos Dombrowski, recomendo do fundo do meu coração a escola adventista para todos os pais e mães aí que tenham o interesse em colocar numa escola realmente que ensina os princípios e valores de verdade. Bom dia, Rondônia, de volta. Agora são 7h14. Vamos saber como é que fica o tempo com a Chiara Negrete. Bom dia, Chiara. Bom dia, Tudo bem? Gadelha. Seja bem-vinda. Agora você de volta, eu de volta, todo mundo de volta aqui para o Bom Dia Rondônia. Bom, bom dia para quem também está acompanhando o Bom Dia Rondônia. Olha só, durante, a semana tivemos fortes chuvas aí, durante o fim de semana, na verdade, que causaram prejuízos em diversos pontos do estado, mas o cenário de ontem e hoje, para a maior parte do estado, é um pouco diferente, viu? Para começar pelas temperaturas, eu não vou nem longe, Ontem mesmo a gente estava aí com uma média, a gente comentou aqui nos nossos telejornais, com máximas que estavam na média aí dos 28, 29, não passava dos 30 graus. Já para hoje, a previsão é que haja aí um aumento das temperaturas, que é o que a gente confere agora na nossa tela. Vai fazer calor? Exatamente. Em algumas cidades vai fazer até 33 graus, que a gente não estava vendo muito nesse início de janeiro, Por exemplo, de Paraná, máxima de 33, mínima de 23, Ariquemes, Porto Velho, Guajará-Mirim com 31, Cacoal com 32 de máxima e Vilhena, como já é de costume, sempre mais fresquinho por lá, ainda a média fica abaixo dos 30 graus. Mudou bastante. Exatamente, mudou bastante, teve esse aumento aí, de ontem para hoje mudou bastante. E outro ponto que a gente pode destacar também, que é diferente dos últimos dias, é a questão das chuvas. Os volumes de precipitação devem ser consideravelmente menores para essa quarta-feira. Início de janeiro estávamos sob a influência aí de um sistema que trouxe aqui para nossa região chuvas intensas, Nós acompanhamos os alertas amarelo e laranja do IMET, mas já nessa semana o que vemos de segunda, de uma forma geral, de segunda até quarta, são chuvas mais rápidas ou então mais fracas. A gente também separou aqui os milímetros que estão previstos para hoje. Porto Velho 5,8, Guajará-Mirim 4,8, Cacoal 5,5, Vilhena com 10, que já é considerado uma chuva mais robusta, assim, mais intensa, Ariquemes 3,2 e de Paraná com 2,1. E a gente também vai comentar aqui, como a gente já falou na edição de hoje, a Jace aí trouxe o aumento do Rio Jaru, a gente segue acompanhando aqui as cotas dos rios do nosso estado. Segundo a Defesa Civil Municipal, o Rio Madeira segue dentro da normalidade, a última medição aponta 11 metros e 60 centímetros, mas na região central, em Ji-Paraná, o Rio Machado e em Jaru, o Rio Jaru, já causam preocupações, ambos já atingiram cotas de alerta e a gente reforça também no Bom Dia Rondônia esse assunto, as orientações e segue acompanhando, Gadelha, que é sempre muito importante. Pessoas passam por situações de risco, perdem muitas coisas, então é sempre importante trazer esse assunto aqui para os nossos telejornais. Exatamente. E qualquer intercorrência, registra, manda aqui para a gente acompanha e mostra também e busca a resposta das autoridades. Valeu, Chiara. Obrigada. Obrigado, tchau, tchau. Viu? E seguimos aqui para dizer que mais de 155 milhões de brasileiros e brasileiras, incluindo quase 13 milhões aqui na região norte, têm um novo encontro marcado com as urnas em 2026. Vamos ver. Esse barulhinho, hoje em dia tão comum na vida dos brasileiros, completa agora em outubro de 2026 30 anos de serviços prestados ao país. Foi em 1996 que as primeiras urnas eletrônicas foram utilizadas em uma eleição no Brasil.
De lá para cá, os modelos foram aperfeiçoados e nunca houve a comprovação de qualquer suspeita de fraude. A credibilidade da urna ajuda a fazer do Brasil uma das maiores e mais fortes democracias do mundo atualmente. Para exercer o direito ao voto em outubro, no entanto, os eleitores precisam estar atentos a algumas regras e prazos estabelecidos pela Justiça Eleitoral, que organiza as eleições. Quem precisa tirar o primeiro título ou mudar o endereço do domicílio eleitoral tem até o dia 6 de maio para fazer isso. O prazo é estabelecido pela legislação, que determina o fechamento das listas de votação 150 dias antes do pleito. Jovens que ainda vão pedir o documento e aquelas pessoas que mudaram de endereço devem solicitar essa mudança dentro do prazo, como explica Fernando Veloso, do TRE do Distrito Federal. A Justiça Eleitoral alerta todos os eleitores que o último dia para qualquer tipo de regularização ou até mesmo para a emissão do título é o dia 6 de maio. A partir do dia seguinte, 7 de maio, já não se faz mais nada, o cadastro eleitoral fica fechado, para que se possa, então, preparar todo o banco de eleitores para a votação em outubro. Então, a gente reitera que os eleitores procurem a Justiça Eleitoral o quanto antes. Além de procurar o cartório eleitoral mais próximo de casa, o eleitor pode buscar o autoatendimento no próprio site do TSE. São diversos serviços oferecidos na plataforma, da mesma forma que no cartório físico. É possível tirar o título de eleitor, mudar o local de votação, além de consultar multas e quitar débitos eleitorais. Ele consegue pagar a multa, fazer transferência, fazer mudança de local de votação a partir de serviços virtuais disponíveis também nos sites dos seus TREs. Mas, quando ele precisar emitir o primeiro título e coletar a biometria, isso ele só faz presencialmente. Nas últimas eleições, em 2024, quando estavam em disputa cargos municipais, o índice de abstenção foi o segundo maior da história, atrás apenas do das eleições da pandemia em 2020. A Justiça Eleitoral tem feito campanhas para conscientizar sobre a importância do voto, convocando ainda jovens e idosos que não são obrigados a votar a participar do pleito. Raquel Alves, analista política da BMJ Consultores, reforça que a participação da população é fundamental para fortalecer a democracia. Na última eleição, foi, se eu não me engano, quase 21% o índice de abstenção. 31 milhões de pessoas. A nossa eleição em 2022 presidencial ela foi decidida por pouco mais de 2 milhões de votos. Olha como esse universo de pessoas que não votou poderia ter feito a diferença, seja na eleição presidencial, seja na eleição dos deputados e senadores, seja na eleição dos governadores. É muito importante votar, né? Ela é basilar, assim. Eu entendo que muita gente tem essa visão de que, porque no Brasil o voto é uma obrigação. O voto é uma obrigação, ele é um dever do cidadão brasileiro, mas ele também é uma conquista. E agora a gente vai falar de esporte aqui no Bom Dia Rondônia com a Malu Guastalla. Bom dia, Malu. O que você destaca nessa quarta-feira? Bom dia, Gadelha. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Rondônia. Como vocês podem ver, já temos o nosso selo oficial do Campeonato Rondoniense. Muito chique. A gente está muito chique, gente. A gente está fazendo a transmissão oficial do Campeonato Rondoniense esse ano. Já temos nosso selo, estamos chiquérrimos. E para falar, obviamente, do Campeonato Rondoniense, que começa agora sábado, né? Faltam pouquíssimos dias. Serão 7 clubes em busca do título da 36ª edição dessa competição. E você sabe qual é o formato do Rondoniense que estreia agora sábado contra o Porto Velho no Aloysio Ferreira? Vamos ver. A primeira rodada acontece já no próximo sábado, com Porto Velho e Rondoniense no estádio Aloysio Ferreira. União Cacoalense e Barcelona de Rondônia jogam no Aglaí Tonelli. E no domingo, Ji-Paraná e Guaporé, no Biancão, fecham a primeira rodada, com 3 jogos dos 48 do Rondoniense de 2026. A partir de sábado, até o início do mês de março, serão 14 rodadas, com 7 clubes se enfrentando em jogos de ida e volta. Esportigenos, Barcelona de Rondônia, Rondoniense Social Clube e o atual campeão Porto Velho devem mandar seus jogos aqui no estádio Aloysio Ferreira. Por isso, a maioria dos 48 jogos serão realizados em Porto Velho. E após 14 rodadas da primeira fase, 3 clubes ficarão pelo caminho. E os 4 primeiros colocados
avançam para a fase de semifinais da competição. Onde as 4 melhores equipes se classificam para as semifinais do campeonato, jogando com partidas de ida e volta, com a melhor equipe sempre decidindo em casa. A mesma coisa acontece nas finais do campeonato, onde teremos partidas de ida e volta com a melhor campanha durante toda a competição, decidindo dentro de casa o título do Rondoniense. Os 2 jogos da grande final estão previstos para os dias 14 e 21 de março. Para se manter vivo até lá, os dirigentes correm contra o tempo. Até porque o Genos já está 4 anos sem chegar nas finais, então é importante que a gente volte ao nosso crescimento, né? A tradição do Genos é sempre estar entre os 4 e brigando pelo título. E todo clube que vai entrar em campo, ele tem como objetivo ser campeão, respeitando sempre todos os adversários, mas nós estamos trabalhando forte para essa finalidade. Desafios gigantescos que nós temos na competição. A gente vê todos os grandes clubes, os clubes de Rondônia se reforçando, o elenco forte. Eu acredito que vai ser uma das competições mais desafiadoras do campeonato do estado de Rondônia. Avançar de fases nas competições nacionais e chegar na final do Rondoniense. Obviamente, futebol não é uma matemática que a gente monta e o resultado acontece, né? Existe o adversário que também está planejando da mesma maneira, os outros clubes de Rondônia também estão se estruturando da mesma forma para fazer um ótimo campeonato estadual. Saí de São Paulo, vim para cá, quando me fizeram um convite, falaram que eu estava montando um time para ser campeão, rapidamente abracei a ideia, agora estou aqui trabalhando para isso. A gente manteve 7 atletas do ano passado que estavam com a gente sabe da qualidade deles e sempre abraçou o nosso objetivo como projeto Barcelona, né? E isso ajuda bastante, porque também tem o Eva, que é daqui da cidade, já conhece bem o campeonato, já conhece o Barcelona, nos ajuda bastante, está com a gente novamente. E é isso, a gente segurou esses atletas com algumas novidades para vir mais forte esse ano. O campeão e o vice do Rondoniense de 2026 estão garantidos na Copa do Brasil e no Brasileiro da Série D. O terceiro colocado também joga a Copa do Brasil de 2027. As competições injetam cerca de 5 milhões de reais na economia do estado, além da geração de renda e empregos. Os torcedores de Porto Velho, de Ji-Paraná, de Rolim de Moura, de Cacoal, compareçam e prestigiem o seu time na sua cidade para que ele possa, evidentemente, sagrar-se campeão da edição 2026 e conquistar grandes vagas a nível nacional. Copa do Brasil, Copa Verde e a Série D. Torcedores do estado de Rondônia, vamos prestigiar o Campeonato Rondoniense 2026. Conto com vocês. É o futebol de Rondônia forte, dentro e fora das 4 linhas, fomentando a economia do estado, trazendo bons jogos, promovendo lazer e entretenimento aos torcedores rondonienses. Além do estádio, você já sabe que tem transmissão oficial aqui na Rede Amazônica, é só ir no ge.globo.ro, que sábado a gente já está preparando uma transmissão oficial maravilhosa para todos vocês que gostam do futebol de Rondônia. A partir das 3h15, né? 3 horas da tarde, 15h15, a gente já vai estar ao vivo lá do estádio Aloysio Ferreira, trazendo tudo da estreia, né? Porto Velho e Rondoniense. Aqui em Porto Velho, para você que não vai poder comparecer, mas claro, como o próprio presidente da Federação de Futebol de Rondônia, Heitor Costa, disse, vamos ajudar a fomentar o esporte aqui no nosso estado. E além disso, gente, eu conto com a sua audiência, meio-dia em ponto, logo após o Jornal de Rondônia, primeira edição, tem Globo Esporte, com muito mais dos bastidores desses times que vão competir o estadual desse ano. Obrigada, Gadelha. Eu que agradeço, Malu. E só lembrando, né, toda a programação, toda essa cobertura já começa cedo, aqui com a Malu Guastalla no Bom Dia Rondônia, dando prosseguimento nos nossos telejornais e o foco lá no Globo Esporte. Valeu, Malu. Exatamente. Obrigada, Gadelha. Eu que agradeço. Atenção, concurseiros, porque o IBGE vai contratar mais de 30 mil temporários. A autorização para o concurso já foi publicada no Diário Oficial da União.
A maior parte das vagas é para o cargo de recenseador responsável pela coleta de dados, com 27.330 oportunidades. As demais serão distribuídas entre funções operacionais e de apoio. Segundo a portaria conjunta dos Ministérios da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e do Planejamento e Orçamento, publicada no Diário Oficial da União, os selecionados vão atuar na coleta de informações sobre a produção no campo para o censo agropecuário, florestal e aquícola e no censo da população em situação de rua. Apesar da autorização para o concurso já ter sido publicada no Diário Oficial da União, as remunerações de cada cargo ainda não foram definidas. Pela portaria, o prazo para divulgação do edital de abertura das inscrições e data de aplicação das provas segue até maio. 7h28, assim nós encerramos o Bom Dia Rondônia desta quarta-feira. Muito obrigado por tua companhia. Outras informações na nossa página na internet, o G1 Rondônia, e nos nossos próximos telejornais, o Jornal de Rondônia, primeira edição, e o segunda edição lá no finalzinho da tarde. Bora encerrar com imagens aqui da Avenida JK em Ariquemes, 24 graus neste momento, manhã de quarta-feira bastante nublada por lá. Tchau, tchau, pessoal. Nos vemos amanhã ao vivo, a partir das 6h. Marco Antônio cede ao desejo de ver Juliana. Mas você não devia ter vindo comigo. Eu só queria te ver. Eu só queria saber como você está. E eu agradeço a ajuda que você me deu. A italiana ainda é dona do coração dele? Eu acho que eu perdi a Juliana de vez hoje. E do que você está me falando, Deus Santo? De uma esperança perdida. Nesta semana, em Terra Nostra. Olá, bom dia! A Polícia Federal faz buscas agora em endereços ligados a Daniel Vorcaro e a parentes dele numa nova fase da Operação Compliance Zero, que investiga as fraudes do Banco Master. O mundo acompanha com apreensão os desdobramentos dos protestos no Irã. O regime marcou para hoje o enforcamento de um homem preso por participar das manifestações contra o governo de Ali Khamenei. Donald Trump ameaçou fazer uma forte intervenção no país caso a execução aconteça. E Teherã afirmou que vai retaliar qualquer ataque dos Estados Unidos. Um documento revelou que o apagão do mês passado em São Paulo atingiu o dobro do número de clientes informado pela Enel. Um levantamento do Observatório Europeu do Clima mostrou que 2025 foi um dos anos mais quentes da história. E a falta de investimentos piora a vida da população em meio à onda de calor no sudeste do Brasil. Bem não tá não, né? Essa lua só aqui, sem uma sombra pra gente, aí é sempre assim. Hoje é quarta-feira, 14 de janeiro, e o Bom Dia Brasil está começando. A Polícia Federal faz agora de manhã uma nova fase da Operação Compliance Zero, que investiga fraudes no Banco Master. Estão sendo cumpridos 42 mandados expedidos pelo Supremo Tribunal Federal em endereços de Daniel Vorcaro e de pessoas ligadas a ele. Vamos já acionar, então, aqui São Paulo com a Sabina Simonato, Brasília com o Fred Ferreira, com todos os detalhes. Bom dia, Sabina, Fred. Vamos começar com São Paulo, porque tem mandados sendo cumpridos na Avenida Faria Lima, que é o grande centro financeiro do país, Sabina.